Olá, gente, como vai? Nesse vídeo vamos falar um pouco sobre a diversidade linguística que existe entre os povos indígenas da América do Sul, especialmente do território brasileiro. Para a gente entender, gente, o tamanho dessa diversidade, precisa a gente fazer uma comparaçãozinha com o que se passa na Europa, né? Entender o que é um tronco, uma família e uma língua. Bem, o que é um tronco? Um tronco linguístico, né? Vamos pensar lá na Europa Ocidental, gente. A gente tem línguas muito diferentes, né? Desde o inglês, o alemão, o italiano, o português. Só que os estudiosos, eles conseguem identificar semelhanças na estrutura dessas línguas que permite dizer que elas todas têm um ancestral comum. Então a gente diz que as línguas europeias, elas são do tronco indo-europeu. Toda essa diversidade linguística que tem na Europa, ela tem semelhanças profundas, né? Quando você faz um estudo da estrutura linguística de cada língua, de forma que dá para identificar que elas têm o mesmo ancestral comum. Então, quando a gente fala em tronco, a gente está falando de um ancestral comum de uma língua que provavelmente se perdeu no tempo já, né? Não é mais falado, né? Então, o tronco europeu, ele é o tronco geral ali da Europa Ocidental, ele está dividido em famílias. Então, tem a família latina. Então, dentro da família latina, você vai ter várias línguas, como italiano, português, espanhol, que dá para ver que elas são mais ou menos parecidas, né? Mas tem outras famílias também, como a família germânica. Aí você vai ter o alemão, vai ter o inglês, que já são bem diferentes do italiano e do português, por exemplo, né? Então tem o tronco linguístico, tem a família e tem a língua. Essa é a hierarquia, digamos assim, que permite identificar o parentesco entre as línguas, digamos assim. Tem exceções, né? Então, por exemplo, na própria Europa, tem uma região chamada País Basco, que não é um país autônomo, é uma região que tem uma cultura diferenciada e uma língua diferenciada que não é indo-europeia. É meio que isolada, assim. Então, a língua basca é falada ali na região da fronteira entre a Espanha e a França, região chamada de País Basco, e essa língua ela não tem nenhum parentesco com as outras línguas da Europa Ocidental. Então a gente diz que é uma língua isolada, digamos assim. Bem, o que se passa na América do Sul, gente? Na América do Sul a gente encontra uma diversidade linguística muito maior. Então, ao invés de a gente ter um tronco linguístico principal, a gente tem quatro principais. Aruac, desculpa, Caribe e os dois maiores mesmo, que são G, Macro-G, né, e Tupi. Então, enquanto na Europa tem um tronco linguístico principal, na América do Sul a gente tem quatro. Esses quatro troncos são divididos em diversas famílias, em diversas línguas, e além disso, gente, tem dezenas de línguas que não têm nenhum parentesco entre si e que não podem ser agrupadas em troncos, né? Então, além desses quatro troncos principais, você tem uma série de línguas que não se encaixam em nenhum desses troncos porque elas não têm parentesco suficiente com outras línguas para poder formar um tronco, né, digamos assim. Significa então, gente, que a gente tem uma diversidade linguística muito maior aqui na América do Sul do que os europeus têm no continente deles, né, na Europa Ocidental, pelo menos. Então, o que se passa? Por que é essa situação, gente? Isso está muito ligado, a gente vai estudar especificamente e mais especialmente, né, no terceiro ano, mas trata-se do processo de formação dos estados nacionais, né? Durante o período dos impérios na Europa, as pessoas eram súditas de uma família, né? E muitas vezes a família falava uma língua diferente do povo, né? Conta-se que durante a invasão napoleônica na Rússia, às vezes os camponeses russos atacavam os nobres russos, porque os nobres russos não sabiam falar russo, eles falavam russo com sotaque, a língua deles era o francês, né? Então, no período dos impérios, não existia uma coisa chamada identidade nacional. Era uma lealdade à família que dominava aquele império, e dentro do império existia uma diversidade linguística muito grande. Não tinha a preocupação em unificar a língua, né? Essa preocupação em unificar a língua, ela surge no processo de formação dos estados nacionais, né? Com a ascensão da burguesia, em que você vai ter, então, dentro de um território muito bem delimitado, uma língua, uma moeda, uma lei e assim por diante, né?
A região da América do Sul, né, pelo contrário, só passou por um processo de unificação nacional a partir do século XIX, né, com as independências, etc. Então, isso permitiu que permanecesse uma diversidade linguística muito maior. Porque quando, nesse processo de formação dos estados nacionais, gente, geralmente é proibido que fale-se uma língua diferente da língua oficial. Às vezes permite até que se fale essa língua, mas você não pode imprimir livros nessa língua, né? Então, assim, o Estado vai impondo uma língua oficial. Isso também aconteceu, obviamente, na América do Sul, né? Então, por exemplo, até o fim da ditadura militar no Brasil, até a Constituição de 88, como a gente já viu, os indígenas não podiam estudar na própria língua, por exemplo, quando eles vão à escola, né? Então, em cidades como São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, em que a maior parte da população é indígena, as pessoas não podiam falar a língua indígena nas instituições, na escola, etc. Com a Constituição de 88 isso muda. Então, a gente criou condições para manter, para preservar essa diversidade toda, né? Então, resumindo, é importante a gente entender essa hierarquia entre tronco, família e língua, né? É importante a gente entender também que na Europa existe uma diversidade linguística menor, em grande medida porque o processo de formação dos estados nacionais lá impôs os idiomas oficiais, e por mais que também tenha acontecido um processo de formação de estados nacionais na América, e isso certamente diminuiu bastante a diversidade linguística na América do Sul, não foi suficiente para a gente ter uma redução da diversidade tão grande como é encontrada na Europa Ocidental. Ok? Então, até o próximo vídeo. Um abraço.